Olá, estudante de orgânica, vamos para mais uma aula, compostos orgânicos metálicos. Primeira aula. Revisando o assunto que nós vimos anteriormente, falamos sobre éteres coroas, o antibiótico ionóforo, tioéteres celsáides sulfônicos, tá? Gás mostarda, antídoto de um gás de guerra e exercícios propostos. Vamos dar uma olhada rápida. Então, os éteres coroas, eles são éteres cíclicos, tá? Onde possui vários grupos éteres e essa cavidade interna do éter coroa possibilita complexar átomos e moléculas com carga positiva ou parcial positiva. Então, a nomenclatura dele, né? O número de átomos no ciclo, coroa e o número de oxigênios nesse ciclo. A cavidade vai ter um tamanho diferenciado, dependendo do quão pequeno ou grande é esse ciclo. E aí, os ânions que tiverem mais ou menos tamanho próximo no diâmetro, né? Os cátions, metais ou cátions ou moléculas, se tiverem mais ou menos esse tamanho, poderão ser complexadas. Bom, aqui é interessante relembrar que esse sistema possibilitou entender o reconhecimento, tá, molecular de enzimas, por exemplo, tá, no ser humano. Então, os antídotos reconhecem por seus antígenos, a droga reconhece receptores e outros processos bioquímicos. O éter coroa, então, ele possibilita que, por exemplo, duas substâncias que não são nem solúveis no mesmo solvente se possam reagir. Então, ela pega, mas assim, nesse caso, ele é um reagente de transferência de fase. O antibiótico ionóforo, ele é um exemplo, tá? Ele mexe ali, ó, ele é um éter coroa, tá? E ele interfere o balanço de sódio e potássio na célula e matando aí, inclusive, o hospedeiro ali, a bactéria que não interessa. Além disso, nós temos os tioéteres de saxofone, né, onde o grupo são análogos, né, com o enxofre. Então, o tiol é o análogo do álcool, tá? Também chamado de mercaptânio. E a nomenclatura do tiol vai ser o número de carbono, tipo de ligação, tiol no final, e ele como substituinte é chamado de mercapto. Tá? Eles têm tióis com baixa massa molecular, eles têm forte odor, tá? E, inclusive no gás tem um tiol para avisar que o gás está vazando. E o ponto de ebulição dele é menor do que o seu álcool análogo, tendo em vista que não tem ligação de hidrogênio. Mas, e são bases fracas, até porque tem bases mais fortes, porém são melhores nucleófilos porque são mais polarizáveis. Tá? Tioéteres são análogos dos éteres, tá? Também chamados de sulfeto, da nomenclatura oficial, né? Substituinte menor, tios, hidrocarboneto maior, bem diferente do que se vê normalmente. E os sulfetos, no caso usual, sulfeto D, aí o substituinte menor e depois o maior. Ali embaixo tem um exemplo. E reagem ali com o haleto de alquila formando o iodeto de sulfônio, ou seja, um sal de sulfônio. Tá? E eles são bons grupos de saída, porque sai um tioéter, que é um bom grupo de saída. Tá? Falamos sobre o gás mostarda, né? Foi utilizado pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. O problema dele é que ele produz cloro, e HCl, na verdade, em alta concentração, tanto pelo fato de na pele quanto internamente. Então, é um gás terrível. Tá? Os ingleses, com medo dos alemães utilizarem esses produtos químicos, né, chamada guerra química,
eles produziram aqui o BAL, né, que ele seria o Rich and Lucid, e complexo ali com o arsênio, e aí neutraliza o gás de guerra. Foram banidos, tá? Exercícios propostos, e aí nessa aula nós vamos estar falando sobre compostos orgânicos metálicos, organolítios, organomagnésio, reagentes de Grignard, exercícios propostos, compostos orgânicos metálicos de hidrogênio e exercícios resolvidos. Bom, sobre compostos orgânicos metálicos. O que nós vimos até agora? Tá? Vimos o carbono ligado, né, por um grupo, tá, mais eletronegativo que o carbono. Tá? E aí, então, se ele é mais eletronegativo, tem uma maior densidade eletrônica, enquanto o carbono ele tem uma menor densidade eletrônica, ele é, assim, carente de elétrons, enquanto isso aqui é rico de elétrons. Então, o carbono, nessas condições, só pode funcionar na reação como eletrófilo, tá? Enquanto esse átomo mais eletronegativo pode agir como nucleófilo, com a quebra da ligação. Tá? Então, o nucleófilo reage ali com o eletrófilo, no caso o carbono, e voilà, a gente tem, tá, uma substituição. Tá? Uma reação de substituição. E aí a pergunta que não quer calar é: se for necessário que o carbono reaja como um eletrófilo, como fazer? E aí, então, a resposta é: liga ele com um metal. O metal, ó, ele é menos eletronegativo que o carbono. Se você lembrar, os metais estão lá do lado esquerdo da tabela periódica, tá? Indicando que eles são menos eletronegativos. E aí, então, nós vamos ter uma carga parcial negativa no carbono e uma carga parcial positiva no metal. Ele diz que eles vão estar formando uma ligação covalente, e aqui a gente tem que lembrar, né? Normalmente o metal ele faz ligação iônica. Não. Alguns metais fazem só ligação iônica, outros podem fazer ligação covalente, com um forte caráter iônico. Tá? E aí, então, o carbono vai ser o nucleófilo. Eu posso reagir com o eletrófilo, e aí, então, o nucleófilo reage com o eletrófilo, e voilà, temos aqui a inserção de um eletrófilo no carbono. Isso, sinteticamente, é muito interessante, dá versatilidade para o químico sintético. Tá? Aqui a gente pode ver, aqui, ó, por exemplo, o cloreto de metila, tá? Maior densidade eletrônica no cloro, e a menor densidade eletrônica no carbono, enquanto que o metil-lítio, você tem uma maior densidade eletrônica no carbono e uma menor densidade eletrônica no lítio. Tá? Vê que é bem a diferença. Aqui há uma diferença, mas aqui a diferença é muito grande pelo que se pode ver. Então, o carbono está aqui, ó, 2,5. Então, quando a gente for olha para os metais, ó, 1,5, 1,8, 1,7, 1,5, tá? 1,7, 1,6, 1,5. Então, nesse caso, ó, os metais são bem menos eletronegativos que o carbono, possibilitando que ele seja um nucleófilo na reação. E reage, então. O organolítio é um exemplo. Como é que eu chego no organolítio? Reajo com um bromobutano, que é um alento de alquila, com o lítio metálico, tá? 2 mols de lítio metálico, em hexano, tá? Que é um solvente, nesse caso, inerte para a reação, importante. Então, nós vamos ter o butil-lítio e o brometo de lítio. Por isso, são 2 mols de lítio, tá? Então, aqui outro exemplo. Agora, isso é possível tanto com um alento de alquila quanto um alento de arila. E aí, então, reage com o lítio, também é um hexano, sempre hexano, tá? E aí, então, vai formar ali, ó, o fenil-lítio, tá? E o cloreto de lítio.
Aqui eu quero destacar que esse butilítio e fenolítio é tão reativo que quando precisa fazer uma reação com ele, tem que tomar muito cuidado. Porque se tiver água no sistema, ele pega fogo. Tá? E ele é guardado em hexano, não numa solução de hexano. Por exemplo, uma solução de 1 mol por litro. E quando precisa, diz assim, está lá na geladeira, guardado, e preciso fazer uma reação. Então eu tenho que fazer uma titulação antes, para verificar qual a concentração daquele butilítio ou fenolítio, qualquer alquilítio, tá? Para daí saber a concentração e aí fazer a reação. Porque às vezes eu já tive a oportunidade de utilizar um butilítio que foi comprado com 1 mol por litro e quando eu fiz a titulação era 0,2 e a reação nem deu certo também. Então, nós temos também agora o organomagnésio, também chamado de reagente de Grignard. Grignard foi o descobridor desse reagente. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta. Tá? Ganhou um prêmio Nobel. Então, quando ele descobriu, ele teve, no primeiro momento, para conseguir repetir, ele teve bastante dificuldade, só quando ele secou, de novo, ele conseguiu trabalhar com um meio seco, que ele conseguiu repetir a reação. Então, o reagente Grignard aqui, né? Aí eu posso também um haleto de alquila com magnésio e dietiléter, esse é o solvente adequado para esse tipo de reação, e formando brometo de ciclohexil magnésio. Tá? Aqui eu quero destacar uma coisinha. E percebam que agora eu tenho, aqui ocorreu uma reação de adição. O magnésio entrou aqui entre o grupo alquilo, tá? Então, ocorreu uma reação de adição, diferente da reação anterior. E é possível reagir com brometo de vinilo também, para formar um reagente de Grignard. E aqui usando o tetrahidrofurano, que é um éter também, tá? Que é um éter também. Um brometo de vinilo magnésio. O solvente ele tem papel crucial na formação do organomagnésio. Por exemplo, o hexano já não serviria naquele solvente. Tá? Tem que ser um éter. Por quê? Porque o magnésio ele é um reagente Grignard, ele é rodeado por 4 elétrons somente. Tá? E ele precisa de mais 2 pares para completar o seu octeto, senão ele fica instável. Então, o solvente no meio reacional é que providencia, coordena com o organo metálico para completar o seu octeto. Então, são os pares de elétrons do oxigênio, dos oxigênios, tá? Mas do oxigênio, deve ser mais que o oxigênio, que possibilita essa estabilização do octeto, tá? Então, os compostos eles doam seus elétrons de valência para o carbono, tá? E, diferente aqui do lítio, né, em que não há necessidade. O solvente tem que ser o hexano, um hexano sem ar, porque senão a reação não vai, tá? E a gente vai ter essa situação. Então, quando eu tenho essa reação, o que a gente vai ter? A carga parcial positiva, fortemente positiva no lítio, uma carga parcial negativa, fortemente negativa no carbono, tá? E quando ocorre a reação com magnésio, a mesma coisa. Carga parcial positiva fortemente no magnésio e a carga parcial negativa fortemente no carbono. Só voltando aqui um pouquinho, no caso do reagente de Grignard, também. Enquanto o lítio, eu preciso, ele trabalha-se como uma solução. O reagente Grignard, nem isso. Ele tem que ser produzido na hora, tá? E aí, terminou de produzir, já segue a reação. Tá? Não dá para produzir e guardar dentro da geladeira. Brometo de etil magnésio, que então, a gente está vendo aqui, né? Ele reage então como, na verdade, ó, como se fosse um carbânio, tá? Um carbânio. Tá? Nesse caso aqui, tá?
o carbono reage como se fosse o carbono, ou seja, por isso que não dá para armazenar. Tá? Se tentar armazenar, ele vai ser consumido de alguma forma, vai se decompor, porque é um reagente, um nucleófilo muito forte. Tá? Fenillítio também reage como um carbono. Então, ele tem a carga positiva no lítio, aqui tem a carga positiva no magnésio, e a carga negativa tá, no grupo aromático, tá? A fenila, vamos falar assim, tá? Fenilato, melhor, fenilato. Os organolítios e organomagnésios podem ser formados a partir de aletos de alquila, principalmente os brometos, tá? São mais usados. Ele reage bem melhor que os cloretos e é mais barato que os iodetos de alquila. Pode reagir também com aletos de vinila e aletos de arila. Então, isso é importante e sinteticamente ajuda bastante. Tá? Aqui, então, ó, um epóxi, né, reagindo. Agora, então, o nosso nucleófilo vai ser esse carbono. Então, eu posso representar, ao invés de colocar o par de elétrons de não ligantes, a carga negativa, a gente pode representar a partir dessa ligação carbono-lítio, tá? E aí, então, ocorre o ataque aqui, nesse carbono, sabe que abre, tá? A ligação se abre, forma esse intermediário, o lítio aqui é o contraíon dele, tá? E colocando o ácido, é obrigatório colocar ácido para finalizar a reação, nós temos a formação de um álcool, tá? De um álcool. Com o magnésio a mesma coisa, a ligação carbono-magnésio vai ser representada, tá? Como a ligação do par de elétrons do carbono, ele ataca aqui, mais carbono, o anel abre, forma esse intermediário com carga negativa, e aí então a gente tem ó, o brometo e o magnésio 2+. Então ele é o contraíon dos dois, tá? E quando se coloca ácido, gera o álcool. E aí vai formar, tá? Aqui, por exemplo, brometo e magnésio. Observe aqui, ó, os produtos possuem mais carbonos que os reagentes de origem. Então, se for olhar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 1, 2, aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, duplicou, tá? Isso, sinteticamente, é extremamente importante. Você conseguir aumentar a cadeia carbônica, tá? Ampliar a cadeia carbônica. Então, quais álcoois podem ser formados da reação de óxido de etileno com os seguintes reagentes de Grignard? Então, está ali, a mesma reação que viu anteriormente, tá? Reage com o óxido de etileno e veja quais álcoois vão ser formados. Não esquece que na segunda etapa entra o ácido para protonar o ânion que se forma. Como os seguintes compostos podem ser preparados usando óxido de ciclohexeno como material de partida? Então, agora, ele fala do óxido de ciclohexeno e para preparar esses compostos. Então, pense aí, mas no raciocínio de reagente de organometálico. Tá? Bom, e aí, o compostos orgânicos e hidrogênios ácidos. Então, vamos ver aqui, então, eu quero fazer um reagente de Grignard, tá? Aqui é importantíssimo, por exemplo, o tetrahidrofurano, eu sou obrigado a secá-lo ele muito bem. Para a vidraria tem que ser muito bem seca, ficar numa estufa a 100 graus e, de preferência, se puder injetar nitrogênio ou um gás inerte que seja, e precisa ser seco esse gás inerte. Então, a água é o veneno. Por quê? Ó, formou, tá, um reagente de Grignard. Se tiver água no meio, ele passa a ser um alcânio. Tá? É um desperdício, né? Você sair de um brometo de alquilo, que tem uma possibilidade sintética enorme, e para um alcânio que só dá para tacar fogo ou halogenar. Tá? Então, a água é um veneno para o reagente de Grignard, para as reações de Grignard. Então, tem que ser bem seco tudo.
bom? Mas tem um fator interessante aqui, ó. Se eu usar deutério, assim como volta ali para um alcano, eu posso ter um alcano, mas com um dos hidrogênios deuterado. E isso já é interessante. Conseguir deuterar, tá, uma molécula nos ajuda nos estudos, por exemplo, de cinética. Então, eu posso levar até aqui, tá, sem, mas assim, sem água, tá, evitando a água totalmente, mas depois colocando o deutério, tem essa possibilidade de deuterar a molécula. Isso é bem interessante sinteticamente. Tá? Então, ó, reagente grignard e organolítico não podem ser preparados com compostos que possuem grupos acídicos. Ou seja, assim, a água tem um grupo acídico. E olha que ela é um ácido muito fraco. Tá? Mas aqui, ó, OH, no exemplo da água. Amina. Tá? A amina, nesse caso primária, amina secundária. Ó, o tio composto, o alcino, ácido carboxílico, tudo, não adianta. Esses reagentes se esquece. Tá? Se reagir com eles, vai formar um alcano. Sinteticamente, não é nada interessante. Qualquer traço aqui ó, desses compostos destrói o organo metálico. Tá? Serve para o lítio também. Mostra usando qualquer reagente necessário como os seguintes compostos podem ser preparados com óxido de etileno como um dos reagentes. Então, eu quero produzir esse álcool aqui. Tá lá. Tá? Aqui, ó, esse álcool aqui. Eu tenho que usar o óxido de etileno e aí um reagente. Então, o óxido de etileno eu já sei que ele vai me dar 2 carbonos e um oxigênio. Então, eu preciso de um reagente que me dê esses 2 carbonos. E que esse carbono seja um, tá, nucleófilo. Tá? Seja um nucleófilo. Senão não vai dar certo. Vamos ver o que vai dar aqui. Vou botar ali o óxido de etileno. Então, eu posso partir com o brometo de etila, reagir com magnésio em éter, pode ser qualquer éter, tá? Mas tem que ser éter. Tem aqui o reagente grignard. Então, eu sei que esse aqui vai ser o nucleófilo, vai atacar aqui, vai abrir, vai formar um ânion, tá? E aí, então, eu adiciono um ácido e vou lá. Está produzido o meu álcool. Resposta A, respondido. Tá? Vamos para B. Aí agora eu quero esse brometo, né? 2, 3, 4 brometo de butila. Então, vamos lá. Eu quero um brometo de butila. E eu preciso, tá, fazer o quê? Vamos lá. Então, eu posso fazer o quê? Partir aqui ó, desse álcool. Tá? E usar tribrometo de fósforo. A gente viu, né? Ou seja, halogenar um álcool, tá? com bons rendimentos. Feito. Item C. Agora eu quero que deuterar, tá? Então, formar um alcano com o hidrogênio da ponta deuterado. Então, e tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Vamos lá, a gente pode, então, esse aqui que eu quero. Então, vamos partir de um brometo de butilo. E aí, reagente de Grignard com éter etílico, formou o reagente Grignard. Para deuterar, é só colocar ele em deutério. Voilá, está ali o meu composto deuterado, o meu alcano deuterado. E o item D é um álcool com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, com 6 carbonos. Mas eu já tenho, tá, um reagente de Grignard aqui ó, com 4. Então, eu posso partir, não posso partir dele, porque eu já usei para cá, né? Então eu vou partir desse aqui. Ó. Formo o reagente de Grignard, tá? E reajo de novo aqui ó, com o óxido de etileno, que vai me dar os 2 carbonos a mais e o oxigênio para formar um álcool. Acidifico e vou lá, está pronto, resolvido o problema. Referência bibliográfica, Paula Brus, tá? Química Orgânica, volume 1, 2006.
Muchas gracias por su atenção. Obrigado pela atenção. Em espanhol, só lhe digo glória.